E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, mais sobre a lógica do preço, mais sobre como nós devemos nos comportar no momento de uma negociação, como nós devemos entender o que o gráfico está fazendo para a gente fazer uma negociação, fazer uma entrada, seja ela positiva ou negativa. Eu só posso entrar em uma região de negociação quando eu tenho a convicção do loss ou da positividade na entrada. Que nem agora. Acabei de entrar vendido ali na região. Eu sei que muitos de vocês não fariam isso. Cadu, por que você vendeu ali? Eu vendi porque o gráfico ele me mostra um contexto de movimentação onde quando ele chega dentro de uma região com as tendências e os candles, juntamente com o volume financeiro ali, ele coloca na minha mente algo que eu já sei. Ele só me mostra falando assim, tá vendo, Cadu? Eu estou fazendo os padrões, é só você esperar a oportunidade correta e fazer a entrada. Qual é o inimigo de um trader? Qual é o inimigo de um trade iniciante? Quando você vai fazer uma entrada, qual é o seu inimigo? Volatilidade. Por exemplo, está vendo o preço subindo ali no último momento? Isso é volatilidade. Então, quando entra volatilidade no mercado, a volatilidade pode fazer com que o seu trade não seja um trade vencedor. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você sabe os principais pontos dentro do rastreio do gráfico que você fez, você é capaz de entender. Então, por exemplo, quando eu chego aqui, eu vejo o gráfico trabalhando dessa forma, eu consigo entender qual é a lógica do movimento e o porquê de fazer uma entrada de venda aqui. Isso é conhecimento técnico, isso é você ter uma mentalidade de trader. Quando você tem uma mentalidade de trader profissional, você faz trade com mentalidade profissional, o psicológico não te abala. Por quê? Porque a razão está acima da emoção. Você se domina. E quando você se domina, você domina os gráficos. Quando tem razão na sua entrada, você sabe o porquê de uma compra ou você sabe o porquê de uma venda. Quando tem razão nisso, tem lógica, o que acontece com você? O psicológico não te abala. Não tem o porquê o psicológico te abalar, porque você tem razão naquilo que você está fazendo. É como as pessoas quando eles chegam para mim e falam dos padrões de candle, né? Inclusive, ó, aqui estão os padrões de candle para você baixar. Você que é novo aqui, é só entrar no meu canal do Telegram e fazer o download. Onde está o canal do Telegram? O link está aí na descrição dos vídeos ou no banner do canal. Então você vai entrar, este é o meu canal do Telegram. Você vai entrar no meu canal do Telegram oficial, Treinamento Hunter. Tudo que você vê aí com meu nome, com minha foto, não sou eu, tá? É fake, pode denunciar. Então o treinamento oficial nosso aqui, ó, é Treinamento Hunter, este é o canal oficial. Então você vai entrar aqui, ó, mensagens fixadas, clicar em cima, pronto, o download está aqui. Ah, Cadu, eu não tenho o canal do Telegram e tal. Então só quem está no treinamento tem acesso, tá? Você pode baixar esses padrões de candle que pode te ajudar nos estudos. Cadu, eu tenho uma outra dúvida, eu quero fazer uma pergunta para você. Entra aí, ó, no meu Instagram, lembrando que eu vou responder quem me segue. Você pode ver aqui, ó, o EAD dos alunos, pode ver aqui o link do treinamento, lembrando que está com 60% de desconto. Então, me segue lá, manda um direct para mim, que eu vou ter um prazer em te responder e te ajudar de alguma forma, tá bom? Então vamos voltar para cá. Quando eu faço uma análise no gráfico, olhando para a análise gráfica, eu já sei as possibilidades dos setores gráficos. Então vamos lá, saí do Euro-USD, vou para GBP-USD. Olhei o gráfico. Quando eu olho o gráfico, eu vejo o gráfico dessa forma. Já vejo uma possibilidade de entrada aqui? Já vejo e já fiz a minha entrada. Qual o meu erro aqui nesse suporte? É esse pavio aqui, tá? Mas olhei, já analisei em milésimos de segundo, sei lá quanto tempo deu. Cadu, por que você entrou comprado aqui?
Porque existe uma movimentação gráfica, um contexto gráfico, que me dá um aval de entrada nessa região. Agora, o que pode derrubar o Cadu aqui? O que pode derrubar o meu trade? O que pode vir dar errado? Tá vendo que formou doji aqui, formou essa... É uma espécie de doji, né, mas um enforcado com muito pouco corpo. Isso significa volatilidade na região. A volatilidade ela pode formar por baixo valor financeiro ou por alto valor financeiro na região. E isso pode atrapalhar o meu trade. Mas não que a minha análise esteja errada, mas é por causa da movimentação de abertura e fechamento da vela. Dá uma olhada, entrada perfeita. Simples, por quê? Simples, gente. Eu ensino isso aqui todo dia, ó. Região de oferta, região de resistência, 50% do movimento. Aí tem gente que fala assim, ah, Cadu, mas eu faço essa entrada de 50% do movimento e dá loss. Dá loss porque tem a forma certa de você analisar o gráfico, entender o contexto, junto com a tendência, região, candle e fazer a entrada. Agora, você simplesmente traçar uma linha e porque chegou na linha vai entrar, vai tomar loss mesmo. Porque continua sendo um trader oba-oba. A mentalidade de um trader profissional é aquela onde ele diminui todos os riscos na sua entrada e ele é capaz de entender dentro de uma lógica de contexto toda a movimentação do gráfico. Seja gráfico, seja as tendências, seja regiões, seja os padrões de candle junto com o volume. Se você toma loss trabalhando 100% de região de suporte e resistência, assim como 50%, é porque você não presta atenção no contexto do gráfico, naquilo que o gráfico te mostra. Porque se fosse assim, ó, se fosse só eu traçar uma linha aqui, chegou aqui eu tinha que comprar, ou eu teria que comprar, seria maravilhoso. Por quê? É só traçar uma linha, espera bater ali, eu entro, traço uma linha, espera bater, eu entro, né? Bateu aqui, eu entro, bateu aqui, eu entro, bateu aqui, eu entro. Já te ensinaram isso, já te ensinaram isso. E você viu que não dá certo. É claro que não dá certo. Por quê? Porque o gráfico não trabalha com linhas. Você tem que entender todo um contexto do gráfico, entender com a razão, a lógica das movimentações que o gráfico está fazendo, compreender e colocar isso numa mentalidade de trader profissional. Porque aí o psicológico não vai te abalar. Você tem que ter uma mentalidade de trader. O trade e sua mentalidade é importantíssima para você se tornar um trader profissional. Eu sei que pode ser que você esteja fazendo trade iniciante, você seja um trader iniciante, não tem problema. Mas conforme você vai adquirindo técnica, você vai entendendo como fazer um gerenciamento e essa mentalidade ela existe por si só. Então você tem que aprender isso. E isso faz parte de um processo de crescimento. Se você não atingiu essa maturidade, não tem problema. Uma hora você vai chegar lá. Ó, AudiJPY. Vamos ver o gráfico em AudiJPY. Olha o gráfico fazendo a movimentação. Candle chegou na região. O que eu vejo aqui? Ó, 100%, 100%. Estou numa região de 50%. Ah, Cadu, ele já foi lá, tocou lá, eu vou entrar. É assim? Não. Ó, eu não entrei. Por que eu não entrei? Porque eu tenho região, eu tenho uma localidade para entrar, eu tenho o momento exato para fazer a minha entrada. Não é de qualquer forma. Eu preciso aguardar o gráfico me dar um aval dentro de um contexto. Então eu tenho um contexto gráfico onde os traders, os candles estão trabalhando, a análise gráfica está funcionando. E dentro deste contexto gráfico, eu tenho a possibilidade da entrada ou não no trade. O que vai fazer eu entrar no trade ou não? É o contexto das movimentações. Então, se há um contexto de movimentação onde o gráfico me mostra uma movimentação lógica, eu faço a minha entrada. Se não existe, eu não faço a minha entrada, gente. Eu preciso ter um desfecho lógico. Eu preciso ter uma razão para fazer o movimento ou para fazer a entrada. Eu preciso ter a razão para isso. Eu preciso ter um porquê para isso. Então eu preciso aguardar o gráfico trabalhar como aqui, ó, o gráfico está trabalhando. Então o gráfico veio de uma região de oferta, chegou em 50%, manteve região de oferta,
foi para a região de demanda, voltou para a região de oferta. Ah, ele está trabalhando aqui em região de oferta. Ah, chegou aqui, eu vou entrar vendido com tudo? Não, eu vou aguardar. Isso aqui é 50% do movimento, de 100% aqui? É, mas eu vou aguardar. Eu preciso aguardar uma movimentação, eu preciso ter razão na minha entrada. Quando o gráfico mostrar essa razão na minha entrada, aí sim eu posso pensar em venda. Ó, ele está se movimentando, ele está querendo buscar mais acima, ele está fazendo uma movimentação ali que é a chamada estrela, né? Estrela da noite, alguma coisa assim. Aí eu posso pensar na minha entrada? Posso pensar na minha entrada. Entrei. Ah, Cadu, mas e se ele não fazer a correção, se ele não fizer a correção, perdão, em português aqui? Eu sei onde ele pode ir. Se ele for buscar em outra região, em outro local, eu vou buscar com ele com outras taxas, como eu trabalho com outras taxas de recuperação. Mas se você não tem habilidade para isso, você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer? Você precisa entender o porquê do loss e saber a hora de fazer a sua entrada. Ah, Cadu, eu fiz a entrada, não sei o porquê do loss, não sei o porquê do gain, eu não sei. Ó, tá vendo? Ele tá indo lá onde eu tô falando para você. Ele pode me dar um loss aqui por causa dessa regiãozinha? Pode, mas se eu tomar o loss, eu sei o porquê. A volatilidade, você viu como o Kendo começou a trabalhar com volatilidade e buscou lá em cima? Ó, ele está buscando força, ele está buscando força. Se ele, por essa volatilidade, ele buscar a máxima da região e eu tomar o loss, eu sei o porquê. Ó, vamos aguardar, deu bom. Perfeito, perfeito. Agora, e se ele rompesse e viesse até aqui em cima? Eu sei o porquê. Ah, Cadu, mas então por que você fez essa entrada aqui? Porque, ó, isso aqui é região, gente, ó. Região, entenda, ó, isso aqui é região. É região. O gráfico chegou aqui, o candle fez fechamento sem gap no meio da região, eu já posso pensar em fazer uma venda. Quem é do treinamento fechado sabe disso. Qual é o risco que eu corro? Da volatilidade vir buscar o topo mais acima. Mas eu tenho habilidade para entrar com outras taxas. Quem não tem, aceita o loss, abre uma nova ordem, recupera no próximo trade ou espera o gráfico trabalhar. Só que eu tenho uma região. Sabe o que muitos de vocês fazem? Vocês traçam uma linha, traçam uma linha aqui e essa linha para vocês aqui é rei. Você traça uma linha e acha que aquela linha ali é rei. Não existe linha no gráfico, existe região. Isso aqui é região. Então o gráfico pode buscar aqui em cima, ele pode vir aqui embaixo ou ele pode vir no meio. Como ele chegou aqui no meio do gráfico e deixou este padrão aqui, ó, de correção gráfico, esse é um padrão de correção gráfico que está lá no livro. O que eu fiz? Entrei com a minha correção. Por quê? Porque ele está em uma região de correção. Aí você me pergunta assim, ah, Cadu, mas eu não tenho esse feeling, eu não tenho essa habilidade. Mas isso é treino, tempo de tela, conhecimento técnico e mentalidade de um trader. Mentalidade. Um trader oba-oba, ele vai só tomar loss mesmo. Porque ele vai apertar o botão toda hora, ele não vai aguentar esperar a oportunidade correta, ele não vai querer fazer análises no gráfico, ele não coloca razão acima da emoção. Se você não colocar razão acima da emoção, você não sai do lugar. Muita gente fica falando assim, ah, o meu problema é psicológico, Por quê? Porque não consegue se dominar, não consegue colocar a razão em cima da emoção. No trading, gente, é uma profissão mental, é uma profissão racional. Você tem que encaixar o contexto gráfico dentro das regiões, tendência, informações que o gráfico te traz. Tudo colaborou para que você faça uma entrada sem risco? Sim. Então você entra na negociação. Entrou na negociação? Perfeito. Se deu loss, você fez toda a análise que você precisava saber? Fiz. Então você já sabe o porquê. Corrige e parte para a próxima. Razão, gente. Sem chororô. Quem tem mentalidade fraca tem que procurar ajuda. Mas quem não tem pode trabalhar isso. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O que aconteceu com o gráfico? Não está derretendo? Está derretendo.
Aí você fala, poxa, professor, verdade, essa entrada foi boa, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5 minutos ele está caindo ainda. Ou seja, foi perfeita. Eu aliei o contexto gráfico, vendo as tendências trabalhando com as suas regiões, vi candles e padrões junto com volume e fiz a minha entrada. Eu fiz toda a análise dos setores gráficos que eu precisava fazer. E o que eu preciso fazer depois disso? A minha entrada. Então você é capaz de fazer, por exemplo, uma entrada como eu fiz em EURUSD. Ó. Vendi, olha o que aconteceu com o gráfico, continuou caindo. GBP USD, eu comprei, ó, aconteceu com o gráfico. Ó. Ah, tá travado aqui, né? Mas nem caiu nem subiu, tá travado. Vendi em AUDJPY, continuou caindo. Ou seja, você é capaz de fazer a sua entrada de forma com menos risco e com entendimento lógico. A análise gráfica te traz essa mentalidade de trader. Você se torna um trader profissional. Você deixa de ser um oba-oba. Quem é do treinamento, pode estar até no chat aí da live, sabe o que eu estou falando. Ele, antes de entrar no treinamento, ele sabe como ele era e como ele é hoje. É totalmente diferente, gente, a nossa mentalidade quando a gente começa a estudar e aprender. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o Victor. Bom dia, professor. Nada melhor que um bom e velho conselho. Eu andei conversando com ele, né? Andei conversando com ele. Ó, levantei cedo, orei a Deus, segui o gerenciamento. Olha a mentalidade aqui, ó. Segui gerenciamento junto com as análises gráficas. E o resultado é 216 pila. Meta do dia batida. Análise junto com técnica, né? Com análise técnica. A igual análise gráfica é vida, Hunter. Ou seja, o que é isso aqui? O que é isso aqui que aconteceu? É mentalidade, ó. Acordou, fez a sua oração com Deus, agiu com razão. O que é razão? Gerenciamento. Junto com o que? Técnicas, análises gráficas, técnica. Gente, o trading é uma questão técnica. É igual um técnico de eletricidade. Ele sabe qual é o field, qual é a cor, onde ele liga, qual é o painel. Se ele fizer caca, vai pegar fogo, vai dar errado. No trade é a mesma coisa. Se você fizer errado, vai dar ruim, não vai dar bom. Mentalidade. Olha aí, ó. Bom dia. Mestre Cadu, tudo bem? Olha aí, 7-1 agora mesmo. Análise gráfica é vida. Que Deus te abençoe sempre, você e sua família. Palavra mágica, gratidão. Esse aqui é o Wagner. 7-1. Todo dia batendo meta e mandando mensagem. Todo dia. O que é isso aqui? Mentalidade de alguém que age com a razão. Pergunta para ele se o psicológico dele atrapalha. Não, razão. Olha esse aluno aqui, ó, Rodrigo. Ó. Bom dia, professor Cadu. Hoje veio o loss. Ele falou que hoje veio o loss. Onde está o loss dele aqui, ó? Essa entrada aqui é o loss dele, ó. O resto da entrada, ó, positivo, positivo. O loss, ele existe. Não tem problema, vai acontecer. Eu não mostrei aqui nessa última entrada da aula que eu quase tomei um loss, porque no final o candle ficou louco ali, é a volatilidade do mercado. A minha análise foi feita dentro de uma segurança e o risco lá embaixo. Mesmo com volatilidade, eu saí positivo. É isso que nós temos que fazer, agir com a razão. Quando é algo exterior àquilo que a gente domina, a gente não pode dominar, e é outra questão. Mas enquanto a gente domina aquilo que podemos fazer, nós temos que dominar. E isso é a razão no trader. No trade, é ter a mentalidade de trader profissional. Hoje veio o loss, eu sei o porquê, mas mesmo assim sai lucrativo. Ó, estou no gerenciamento. Está ótimo, Deus abençoe. Você entendeu? Isso aqui é o que? Mentalidade. Ó. Dentro da técnica existe mentalidade. Mentalidade de trader. Onde você faz trade com mentalidade, o que? Mentalidade profissional. Tem gente que manda recado para mim e fala assim, Cadu, eu apertei o botão e errei, mas eu não sei onde eu errei. E aí eu sempre digo assim, a máxima da análise gráfica diz o seguinte, se você for entrar numa negociação e você não sabe o porquê do erro, se der erro ou se der bom, você não deve apertar o botão, porque você não sabe. Você não analisou o gráfico, você não sabe o que está acontecendo. Você está no achismo, você está supondo,
Você não sabe o que pode acontecer, então você não tem que apertar botão. Você tem que simplesmente fazer o quê? Ficar quieto, ficar fora da negociação. Olha aqui, ó, esse outro aluno, esse aqui é o David, né? É o David boladão aí, que tá sempre aí no chat, ó. Desculpa a hora, professor Cadu, estava estudando na madrugada e deu bom. Análise gráfica é vida, treinamento Hunter é vida. As 5 taxas que peguei de um candle foi o mouse que travou. Gratidão, gratidão. David Boladão, uma entradinha aqui, ó, de $25. Ele mandou um histórico para mim, tá? É que não coube aqui, mas olha que interessante. Ele falou que o mouse travou e deu 5 entradas. Eu tive um mouse desse. Eu fazia um clique, ele dava 2. Eu clicava 2 vezes, ele dava 1. Ele era bem bipolar, assim. E já aconteceu, por exemplo, com uma entrada que eu tomei loss, eu dei uma entrada, ele deu 2 cliques e eu perdi. Então, gente, cuidado, tá? Você também tem que estar ali com equipamento, com uma boa internet. O mouse está dando cliques duplos, está travando assim, joga fora. Pelo amor de Deus, já pensou se trava dá 5 entradas e você toma o loss? Então, cuidado, tá? Presta atenção nisso aí, David. Mas olha aí, o David está altamente positivo. O David, eu acho que está entrando na 3ª semana de estudos, né? E ainda ele fala que ele bate meta de manhã, à tarde e à noite. Os churrascos de domingos estão sempre garantidos. O que é isso, gente? É alguém que buscou conhecimento, está adquirindo conhecimento, que não conhecia nada, adquiriu conhecimento, agora está fazendo o quê? Desenvolvendo uma mentalidade onde ele usa as técnicas aprendidas dentro de uma mentalidade. Essa mentalidade faz com que ele saiba usar gerenciamento, ele saiba entrar no gráfico na hora certa, no momento certo, e a razão está acima da emoção. A mentalidade dele é blindada. Não é uma pessoa que o psicológico é frágil, que age pelo achismo, não, pela razão. Sabe quando alguém vem e faz uma pergunta para você e você está na dúvida, o que você faz? Você respira, raciocina, e se você não tiver resposta naquela hora, você fala assim, depois eu te respondo. Sabe aquela coisa, ao invés de brigar, você respirar fundo e depois tentar resolver? Isso é razão, isso é ter uma mentalidade. No trading é a mesma coisa, quando você abre o gráfico, você tem que procurar ter essa mentalidade. Você sempre tem que agir com razão, não existe achismo. Ah, meu psicológico é fraco, vai ler um bom livro. Quem é do treinamento, eu deixo um ótimo livro, o melhor livro, o best-seller dos livros, para alguém que precisa compreender um pouco esse lado da razão. Vai ler um bom livro, vai entender o que te leva a deixar a emoção sobrepor a razão. É falta de técnica? Vai aprimorar sua técnica. É falta de confiança? Vai aprimorar sua confiança. Você não está entendendo alguns pontos chaves? Vai corrigir, porque a hora que você tiver confiança, você automaticamente desenvolve uma mentalidade onde você sabe o que você está fazendo. No trade, gente, a gente nunca pode ter o botão aqui de compra e o botão aqui de venda. Se você está olhando o gráfico, o gráfico está desenvolvendo, e você sabe o porquê pode dar bom e o porquê pode dar ruim, você viu todos os riscos e você só espera o gráfico fazer aquilo que você está vendo para fazer o trade, ótimo, maravilhoso. Agora, se você chega aqui e você fala assim, eu vou entrar, mas se der loss você não sabe o porquê, ou se der bom você não sabe o porquê, você não tem que apertar botão. Você tem que observar o gráfico, ter disciplina para ter racionalidade naquilo que você vai fazer. Você precisa ter isso, porque senão você vai ficar patinando. Tá bom, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que pelas entradas que eu fiz aqui, pela aula que eu dei, você consiga compreender um pouco melhor sobre essa atitude da mentalidade que nós temos que ter. A mentalidade, para mim, está ligado num dos 3 equilíbrios para um trader profissional. Ele tem que ter muita técnica, ele tem que ter gerenciamento e a mentalidade. Uma coisa está ligada à outra, porque a mentalidade ela acaba fazendo com que tudo se interligue. Então, procure isso,
procure se aprimorar. Quanto mais técnica você tiver, quanto melhor você é tecnicamente, mais mentalidade você tem. Por quê? Porque você tem razão naquilo que você faz. Você não faz por achismo. Você sabe o que está fazendo, então você possui razão sobre aquilo. Porque você tem técnica, tá? Não fica por aí como oba-oba, apertando o botão sem saber o porquê. Aprenda a lógica do gráfico, aprenda o porquê das movimentações, aprenda o porquê das razões do gráfico se movimentar. Só assim você consegue entender, compreender e ser vitorioso nesse mercado. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Espero te ver amanhã aqui. Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar aquele comentário. E se você não está no treinamento e tem o desejo de aprender, aproveite a super promoção aí. Vem estudar com a gente. Você vai aprender muito sobre análise gráfica. Tá bom? Vejo vocês amanhã no próximo trade, numa próxima aula. Fica com Deus. Fui!